Nesse fim de semana, o comediante e apresentador de talk show, o Bill Maher, ele revelou que esteve na Casa Branca. Ele esteve na Casa Branca, se encontrou com Trump e ele é um crítico, né? Ele é alguém que, no talk show dele, tece muitas críticas ao governo Trump e às posturas do Trump em relação a muitos assuntos, né? E aí ele foi para a Casa Branca via um intermediário, viu uma pessoa que fez a ponte entre os dois. Dias antes, o Trump estava criticando isso, estava dizendo que, bem, é um cara que me odeia, que tudo que eu faço ele critica. E aí eles se encontraram e o Bill Maher revelou o conteúdo da conversa, o que aconteceu na Casa Branca. E daí, aí ele diz ali, né, basicamente, tem um vídeo, né, de uns 12 minutos que está circulando nas redes sociais, e ele diz basicamente que ele ficou surpreso, porque ele imaginava que ia ser um cara agressivo, um cara que ia antagonizar tudo que ele dissesse, que ia ser tenso o encontro entre os dois, e no fim das contas ele encontrou uma pessoa normal, uma pessoa razoável, que ouviu o que ele tinha para dizer, que riu das piadas dele e que foi, sabe, chocante ele perceber que se cria essa imagem do monstro, né, que se cria essa imagem do Trump como esse, sabe, essa aberração, sabe, maligna, sendo que no convívio, no trato pessoal, ele é uma pessoa normal e bastante respeitosa e foi, sabe, gentil com ele. E aí a reação foi das mais diversas, né? Então assim, a gente pode imaginar que muita gente está horrorizada com a possibilidade de alguém se sentar, né, algum progressista, ou um liberal, como se diz nos Estados Unidos, um liberal se encontrar e se sentar com o Trump. Afinal de contas, quem se senta com o nazista, né, daí você tem essa historinha, né, por trás disso. E alguns concordaram, né, que de fato ficar nessa disputa permanente, né, sabe, rompendo, queimando pontes, sem qualquer possibilidade de diálogo, não é produtivo. Isso torna a política impossível, né? Então, assim, boa parte das leis e dos projetos que avançam, sabe, no Congresso, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, muitas vezes exigem concessões de ambos os lados, exigem que partidos distintos, inclusive antagônicos, dialoguem e avancem propostas e assim por diante. Então, você teve posições majoritariamente contra esse encontro, né? Pessoas que acharam que não faz sentido. Não faz sentido que um progressista crítico do Trump se sentasse com ele. E aí, por trás disso, veio também outro tipo de comentário, que tem a ver com a ideia de que o Bill Maher foi manipulado pelo Trump. Que o Trump, basicamente, utilizou esse comediante, que tem uma grande audiência, que é respeitado, ou pelo menos parcialmente respeitado em círculos progressistas. O Trump usou esse cara para fazer aí uma campanha de limpar sua imagem, de mostrar para o mundo, olha só, não sou um monstro. Aí eu quero entrar em alguns aspectos aqui com vocês sobre isso, né? Porque, inclusive, um produtor do Aprendiz fez uma publicação aqui, fez uma thread no X, falando um pouquinho sobre o que ele pensava disso. Mas antes de entrarmos na questão da manipulação, da possível manipulação feita pelo Trump, a gente tem que pensar uma coisa, né? Então, assim, é, praticamente, ou pouquíssimas pessoas são monstros 100% do tempo. A gente pode imaginar que, inclusive, as pessoas mais, sabe, abomináveis da história da humanidade, sabe, ditadores, facínoras, brutais, que perpetraram massacres absurdos, a gente pode imaginar que essas pessoas eram muito legais com seus amigos, eram muito legais com seus parentes, que eram respeitados por seus, sei lá, por seus subordinados. Então a gente pode imaginar em várias circunstâncias nas quais esses líderes, que a gente considera como, sabe, monstruosidades, eram benquistas por seus seguidores. Tanto que durante muitos anos foram respeitados, idolatrados, venerados em alguns casos, né? Então a gente pode sim imaginar que mesmo quem a gente considera uma aberração vai ser uma boa pessoa para quem está no seu convívio mais próximo muitas vezes. A gente nem precisa ir muito longe aqui, né? A gente pode pensar, inclusive, né, em parentes nossos ou amigos nossos que durante essa disputa no Brasil, essa disputa ideológica no Brasil, essa divisão brutal, né, da extrema direita tomando o poder e daí bolsonaristas versus esquerda, ou bolsonaristas versus petistas, entre aspas, a gente pode imaginar aí, você pode pensar aí rapidamente, buscar na sua mente algumas pessoas que você gosta, sei lá, o tiozão seu lá, sei lá, um vô, tua mãe, teu pai, sei lá, teu irmão, um amigo seu próximo, que votou no Bolsonaro e ainda assim você, sabe, acha que a pessoa é legal pra caramba e você não tem nada contra a pessoa, sabe, o indivíduo, mas contra as ideias que ela defende ou contra aquilo que você julga como uma incapacidade dela de compreender a realidade e aderir a ideias esdrúxulas. Então, assim, a gente pode ter, sabe, simpatia por alguém, gostar realmente de alguém, amar uma pessoa, mesmo discordando brutalmente das ideias que ela propaga. Então, assim, é um mundo mais complexo do que isso, né? Inclusive, eu venho aqui diariamente criticar esse maniqueísmo tosco que a gente observa no mundo e, sabe, repudiar isso.
Então, esse é o primeiro ponto, né? Esse é o primeiro ponto, é de que a gente pode imaginar pessoas que a gente despreza, que a gente, sabe, que eu venho todo dia comentar aqui e falar, nossa, olha só que ideia esdrúxula, olha só o que as pessoas disse, e ainda assim ter a certeza que essa pessoa no convívio pessoal pode ser muito legal, pode ser uma ótima pessoa para você sentar no churrasco com ela e se divertir, dar umas risadas. Então é muito difícil a gente tentar dividir o mundo, sabe, no preto e no branco e achar que as coisas são tão facilmente distinguíveis assim e, sabe, e polarizadas como é o discurso político. O discurso político tenta criar uma falsa divisão no mundo, sendo que o mundo real é muito mais complexo e nuançado do que isso. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é se o Bill Maher foi manipulado ou não pelo Trump. Antes de prosseguirmos, já vou deixar a recomendação aqui para que você vá no meu blog. Como eu falei ontem aqui, eu agora voltei a blogar, voltei a escrever textos aí para o blog e tá, sabe, é um prazer, né, sentar e produzir, dividir ideias com vocês. Eu estou explorando alguns elementos, inclusive, que eu mencionei em vídeos passados, eu posso pegar alguns pontos que eu acho que merecem ser mais explorados, então hoje vá lá e confira. Hoje tem um artigo sobre preconceito linguístico, que é você julgar a pessoa pelo modo como ela fala, sotaque ou expressões que ela utiliza que estariam fugindo da tal norma culta, né? Então vá lá conferir, tá bem interessante. Acompanhe meu trabalho lá, eu sou um escritor acima de tudo, então vai ser um prazer que você esteja lá lendo meus textos. Então, segundo ponto. Segundo ponto é sobre se Trump manipulou ou não o Bill Maher. E aí eu quero ler para vocês aqui a tradução do que um produtor do Aprendiz publicou. Lembrando, né, que o Trump apresentou várias edições do Aprendiz lá nos Estados Unidos, que era esse programa, né, tipo um reality show, um programa, sei lá o que era aquilo, mas era um programa de uma competição na qual vários participantes disputavam a possibilidade de se tornarem aprendizes do Trump. No final eles ganhavam um cargo na empresa do Trump. E aí foi o que deu celebridade para o Trump. Ele já era uma pessoa conhecida, já fazia participações especiais em filmes, em séries, essas coisas, mas quando ele faz o Aprendiz é quando ele vira essa pessoa, sabe, conhecida por todos os lares dos Estados Unidos. Então diz aqui o TV Darrell, que é esse produtor, um dos produtores do Aprendiz, né, falando sobre esse caso do Bill Maher. Com relação à visita do Bill Maher, o trabalho de Trump foi fazer com que ele se sentisse falsamente seguro, como se Trump se importasse e não fosse a pessoa insana que parece ser para o resto de nós. Ele encenou um espetáculo para alcançar o efeito desejado. Bill Maher viu o show, entre aspas aqui, né, e relatou ao mundo o que viu. Posso garantir que Trump está rindo e dizendo para todos ao seu redor: viu como foi fácil manipular o Bill? Vi isso repetidamente no set de O Aprendiz. Ele conseguia conversar com as pessoas que o programa estava enganando e fazê-las se sentirem bem com isso. Esse é o seu superpoder e é a única razão pela qual ele foi eleito presidente 2 vezes. Pensa nas pessoas que se amarram com explosivos e acabam com suas vidas no meio de uma multidão. Como isso acontece? Elas são convencidas, vez após vez, de que quando tudo acabar, serão recebidas no paraíso por 72 virgens. Eles estão tão convencidos disso por seus líderes religiosos que são capazes de fazer o impensável. Trump faz a mesma coisa. Ele sabe que se prometer às pessoas exatamente o que elas querem, seus sonhos, mesmo sabendo que tudo é uma mentira, ele vai conseguir o que quer. O poder de não se importar com o que os outros pensam, mesmo quando todas as suas mentiras vêm à tona, é o que permite continuar. Você e eu ficaríamos arrasados de estresse se fizéssemos isso com as pessoas. Trump não se importa com o que os outros pensam, e é por isso que ele é presidente hoje e não Hillary ou Kamala. Aguarde seus pensamentos e perguntas. Então aqui você tem uma pessoa, né, que em tese conhece o Trump, conhece nos bastidores do Aprendiz o que ele fazia, vindo dizer o seguinte: é o que ele faz, é o que ele sabe fazer, né? E aí a gente não pode, sabe, nos enganar nesse caso, né? Embora a gente possa pensar, né, que o Trump deve ser legal também com seus amigos, né? Deve ser legal com as pessoas que trabalham com ele, com seus parentes, deve ser uma pessoa legal no seu convívio. Mas quando se trata de criar a percepção ou de atingir um objetivo, ele é inclemente, ele é impiedoso, ele é cruel, é kamikaze às vezes. A gente tem visto agora, né, a tática dele ali com essa guerra tarifária, como ele está tentando forçar a China a vir para a mesa para dialogar com ele, e a China não está se dobrando, e como ele vai ter que recuar porque ele vai quebrar o país, sei lá, vai levar o mundo junto. Então, assim, é um cara que sabe, elaborou ao longo de muitas décadas certas táticas de persuasão, certas táticas, sabe, de negociação que são muito agressivas e que
talvez até funcione em certos ambientes, talvez até dê certo em certos contextos, mas em outros talvez não funcione tão bem assim. E aí é alguém que sabe manipular as pessoas, tanto que chega à presidência. A gente não pode subestimar quem a gente, sabe, entende como adversário ou entende como alguém perigoso, porque essas pessoas sabem usar as táticas. Por exemplo, o Bolsonaro, né? É muito fácil subestimar o Bolsonaro como se fosse um idiota, um estúpido completo, e é claro que ele tem sérias limitações intelectuais, mas isso levou ele à presidência do Brasil, né? Então, assim, ele quase se reelegeu à presidência. E é alguém que soube usar muito bem esse discurso simplificador, polarizador, dicotômico, de resumir a realidade em dois polos. E isso levou muita gente a cometer atos terroristas em Brasília. Então, assim, Trump não foi diferente. Antes do Bolsonaro ele já fazia isso, né? Já levou, sabe, trumpistas para invadirem o Congresso lá, invadirem o Capitólio, quebrarem coisas, as pessoas morreram. Então, assim, você tem pessoas que são capazes de manipular muito bem o eleitor, manipular muito bem outras pessoas, e aí entra a presunção, né, a arrogância dos progressistas em muitos sentidos, e isso é uma coisa que o próprio Bill Maher critica, né? Então, assim, ele é aquele progressista, entre aspas, esclarecido, né, que é capaz de criticar inclusive os próprios progressistas. Isso é muito bom, na verdade, isso é um ótimo sinal, mas tem essa coisa de estou acima do bem e do mal, então, assim, eu vejo a realidade e ninguém mais percebe. Então, ele possivelmente se pensava imune ao charme do Trump. Ele se achava imune à sedução e à persuasão do Trump. Então ele vai lá, sabe, já convencido de que, bem, aqui eu sou o cara racional e esse cara aqui é o irracional, esse cara aqui é o maluco que governa esse país. E quando, sabe, o Trump aplica certas táticas que funcionam, elas funcionam. Tem pessoas que são sedutoras, que são, sabe, capazes de envolver as demais. Quando ele começa a usar suas táticas, possivelmente de sedução, o Bill Maher cai como um patinho, porque mesmo a racionalidade tem dificuldade de lidar com certos recursos. E essa é uma coisa que é mais, sabe, assustador quando for pensar em termos de manipulação midiática, manipulação persuasiva, que mesmo pessoas racionais, extremamente calculistas e capazes de analisar as coisas, caem nessas táticas muitas vezes. Até porque elas operam em níveis que não são conscientes, elas operam em níveis emocionais, e não há bloqueios para isso às vezes também. Então, agora o que muita gente está dizendo você tem esse sujeito, esse comediante, esse comunicador que é conhecido, é respeitado e que se apresenta como essa figura bastante racional, né, bastante crítica, tendo sido enganado pelo Trump. E aí isso revela duas coisas, né? Primeiro, é o poder de manipulação do Trump, ou seja, uma pessoa que se reelegeu, né, como eu falei, com base em mentiras, se elegeu com base em mentiras, se reelegeu com base em mentiras e está lá agora causando, sabe, temor no mundo inteiro e é uma pessoa perigosa. E aí, por outro lado, essa presunção é de uma racionalidade absoluta, como se ela fosse capaz de nos proteger de certas táticas de manipulação. Não deixe de ser assustador, mas isso que revela muito mesmo. E que você tenha um relato como esse do Daryl, né, de um produtor, do aprendiz, falando sobre isso e como já era um padrão, isso torna tudo muito mais nítido pra gente, né? Mas eu quero ver de vocês aqui o que vocês pensam sobre essa história, sobre esse encontro entre o comediante, o Bill Maher, e o Trump, e a consequência disso, né? Então, assim, saiu um cara deslumbrado, encantado, porque o Trump não era esse monstro que ele imaginava, quando, na verdade, ele foi possivelmente feito de patinho ali, né? Caiu como um patinho na história e agora vai virar piada, no fim das contas, né? Muita gente muito progressista agora, que achava que a ideia era esdrúxula, era absurda, que não se faz isso, não se senta com fascista, agora está falando assim, bem, olha, o Bill Maher talvez não seja uma pessoa tão lúcida como a gente imaginava, não. Talvez seja um deslumbrado e que caiu agora nessa história. Bem complicado, né? Bem complicado, mas me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, se torne um membro do canal e confira o blog henribugalho.com. Como eu falei, textos diários agora praticamente, talvez saia mais um hoje sobre a morte do Vargas Llosa, escritor latino-americano, figura controversa pra caramba, mas vamos ver. Então vá lá, confira, acompanhe meu trabalho escrito e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos.
A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.